Please join me in welcoming Dr. Almeida. Queridos amigos, é com imensa alegria que tenho a oportunidade de compartilhar dessa celebração que vai na comemoração do 5º ano de produção de conteúdos de excelência que nos refertam a alma e nos iluminam as nossas sombras. Disse o Edivaldo que a gente podia já ir para casa depois da palestra dele. Já era suficiente. Mas por dever de ofício, todos temos que caminhar juntos. Não corras, não tenhas pressa. Aonde tens que ir é só a ti. É uma fala de Juan Jiménez, poeta latino, que nos deixa essa reflexão em torno dessa temática fascinante que aponta na direção da nossa transcendência. Quando Jesus passava na direção da casa de Jairo e a multidão se lhe acompanhava e de uma certa forma se comprimia, e quando num dado momento ele volta-se e diz: quem me tocou? O que pareceu surpreendente para os discípulos, porque já que todos se apertavam, era natural que aquela pergunta pudesse ser estabelecida em função de como alguém me tocou. Todos o tocavam de uma certa forma. E ele silencia e ainda diz: senti que saiu de mim poder, virtude. E aguarda por uns momentos quando então uma mulher, sentindo-se identificada pelo psiquismo dele, naquela pergunta que não calava em todos na multidão, mas calava-lhe profundamente na alma, ela se prostra e diz: fui eu, Senhor, que sabia que se tocasse as fibras do vestido, eu ficaria curada. Ele, em olhando-a, diz: vá em paz, a tua fé te curou. Era a mulher que sofria de hemorragia por 12 anos. Efetivamente, uma doença crônica, ela é sempre desafiadora. 12 anos de experiências em torno da medicina da época não lograram estabelecer sequer o alívio para a sua enfermidade. Mas ardentemente sabendo que em se aproximando, pudesse tocar as fibras da sua túnica, ela recuperaria a saúde, e valendo-se dessa forte disposição nessa perspectiva de encontrar a sua própria saúde física, ela consegue, numa perspectiva absolutamente incomum, no meio da multidão, se diferenciar de todos, porque ela efetivamente o tocara. Por certo, todos se amassavam, se comprimiam, mas ela o tocou de uma forma diferente. E ele, em percebendo isso, suscitou uma parada para que ele pudesse, então, deixar-nos o ensino. Por certo, ele sabia de que se tratava, mas abria um espaço para fazer aquilo que é de fundamental importância quando se quer lograr estabelecer a saúde de alguém. Ele pergunta, para lhe dizer: vai em paz, tua fé te curou. Ensejando que, naquele momento, pudéssemos compreender que a saúde é um processo de busca e de conquista e de autoconquista, de que podemos ter cúmplices nessa caminhada, mas de que efetivamente não podemos ficar curados, no sentido mais largo do termo, na expectativa de alguém que venha e possa suprimir a minha necessidade interior e possa me trazer a saúde.
Pode-se até tirar a enfermidade, no entanto, não se logra estabelecer a saúde de alguém se o movimento é de um encaixe no qual eu apenas recebo daquele que vem e me oferece. Quando ele diz, a tua fé te curou, vá em paz, ele deixa para a humanidade a reflexão de que, na sua humildade, não fora ele quem a curara, porque todos estavam em torno dele. Aliás, iam na direção da casa de alguém que precisava de saúde. A demanda era da busca da saúde. Na verdade, não eram só curiosos, eram doentes. Mas por que ela conquistar a saúde? Porque ela conseguiu fazer um toque diferente. Ela se postou numa outra predisposição. Ela se arrumou interiormente para poder absorver a sua energia, a sua virtude, o seu poder, e assim consolidar a sua saúde. Ela ganhará saúde por conta dela própria. Ele estimula a autoestima daquela mulher quando ele a responsabiliza pelo ato de ficar saudável. Ele bem que poderia dizer, eu te curei, vá em paz, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Cristo, eu sou o Mestre. Não, ele prefere nessa circunstância se apequenar diante da multidão para trazer a compreensão de um ensino de que a cura é uma conquista inalienável, intransferível de cada um. A despeito de estar sendo disponibilizado os cúmplices ao nosso entorno, na conta de remédios, do bisturi, na conta dos chás, na conta de uma fisioterapia, na conta, portanto, dos fluidos que os espíritos podem articular, manejar, mas a saúde é um processo de autoconquista. E essa compreensão vai nos naturalmente remeter à percepção de que na história da medicina nós precisamos mudar o curso da compreensão na forma como olhamos doença e saúde. Porque vem desde a tradição grega com Hipócrates no século V, a compreensão de que a saúde ela tem um olhar integral. A escola de Koch traria essa visão antropológica, essa visão mais humanitária, essa visão vitalista, essa visão do ser total, que se contraporia na dialética do estudo do conhecimento e do aprendizado humano, com a escola de Galeno, a escola que ele ressuscitaria de Quinido no século II depois de Jesus, que olhava a saúde e a doença focando na parte, no organismo. Era um olhar materialista, que teria a possibilidade de olhar a saúde como um processo localizado. Era, portanto, um contraponto a Hipócrates. Essas duas escolas, elas caminham ao longo da história da humanidade, falando-nos dessa movimentação que é o ser na busca da sua saúde integral e apresentando as suas encrencas, as suas enfermidades, as suas pivides. Assim, nós vamos perceber que no avanço dessas duas escolas, nós vamos aos poucos tendo insights, fazendo sínteses que nos ajudam a entender melhormente a saúde e a doença. Quando Anton Leeuwenhoek, o holandês, que estabeleceria pesquisa e invenções de mais de 400 instrumentos, porque trabalhava com tecido, e ele fazia lentes de aumento, e ele pôde proporcionar lupas que foram se acrescendo por mais de 270 vezes, ao ponto de poder identificar as bactérias, muito embora não tenha levado como reconhecimento da Sociedade Royal de Londres a seu invento, a sua descoberta das bactérias, o que poderia ter abreviado, de uma certa forma, o tratamento com o conhecimento dos micro-organismos. Leeuwenhoek, ele deixou o espaço para que o microscópio pudesse se estabelecer. Esse olhar de que deveria caminhar para o pequeno, para o infinitesimal, para aquilo que não estava perceptível e que só deveria mais tarde ganhar fóruns de cidadania no mundo com Pasteur e com Robert Koch, que entrariam nos micro-organismos e deixariam um legado para a história da humanidade, na compreensão de que nós lidamos com substâncias microscópicas. Esses dois ases da microbiologia,
eles dariam essa grande contribuição para que pudéssemos entender como é que se estabelece esse binômio saúde e doença. Pasteur, especialmente, que talvez seja o maior ícone da ciência dentro da França, quando ele descobriria a vacina antirrábica atendendo um jovem, um garoto, em torno de 8 anos, e ele aplica a vacina sem ainda ter descoberto o vírus, que só teria sido visto com a microscopia eletrônica, e consegue curar Lister. Era uma revolução, efetivamente, na ciência, porque a raiva não tem cura, e a partir daí, toda uma acumulação de recursos deveria ser direcionado à França e o Instituto Pasteur, que até hoje se coloca no mundo como sendo uma referência mundial de pesquisa, lograria dar para o mundo a compreensão de que há micro-organismos que são capazes de letalmente nos inviabilizar a saúde e nos levar à morte. Pasteur, no entanto, que curaria aquele garoto de 8 anos, deveria no mundo espiritual entrever o resultado da sua ação quando aquele homem, agora adulto, com 60 anos aproximadamente, quando percebeu que Napoleão estava no processo do guerreamento e que se seguia na Segunda Guerra Mundial na esteira do tempo e que o túmulo de Napoleão estava ameaçado de ser profanado pela Alemanha, ele, em vendo essa possibilidade, não teve resistência para suportar e se suicida, significando de que matar um organismo, inviabilizar um vírus que lesa mortalmente 100% das pessoas contaminadas, não é capaz de estabelecer uma saúde integral. Portanto, a vacina que Pasteur ensejaria para o mundo como grande avanço para a humanidade, ela tem os seus limites dependendo de quem se beneficia dela. Nesse olhar, que vai seguindo mais a escola de Galeno do que de Koch, nós vamos perceber na estatura do homem italiano Giordano Morgani o grande salto para a descoberta das enfermidades. O pai da anatomia patológica, e mergulhando no corpo dos cadáveres, deveria afirmar de que só é possível entender a enfermidade quando você vê o órgão danificado. O órgão danificado, ele compromete o sistema. Seria o grande avanço, portanto, para poder perceber que a enfermidade, ela deveria ser vista a partir de um órgão que se compromete e lesa, por assim dizer, a máquina inteira. Compromete a harmonia do conjunto. Rudolf Virchow, o extraordinário alemão, avançando nas pesquisas do corpo, diria de uma forma diferente, de que se o órgão compromete o todo, efetivamente quem compromete o órgão é a célula. O pai da patologia celular afirmaria de que a enfermidade ela tem a sua origem na célula e não no órgão. A célula comprometida compromete o órgão e o órgão lesa o organismo por inteiro. Quando surge a microbiologia, falando dessa instância de fora interferindo no organismo, a esse tempo, surge igualmente a análise de que dentro da célula talvez pudesse haver a motivação para se compreender a enfermidade. Foi então com Mendel que se pôde fazer o avanço no âmbito da genética. Era possível no núcleo da célula se avaliar de que os genes, eles deveriam portar a sabedoria para que se pudesse entender as enfermidades e mais tarde se conceber a possibilidade da saúde. Foi nesse âmbito dos geneticistas que no estudo do projeto Genoma, com uma grande frustração para a humanidade, mapeando-se as células humanas e quando se percebia a possibilidade de poder conceber a terapia gênica e que o ser humano deveria ter para mais de 100 mil genes, foi uma grande frustração porque tínhamos um pouco mais de 30 mil. 1% a mais do que o chimpanzé e o chimpanzé acima do gorila, 3%.
Era como se geneticamente estivesse mais próximo do chimpanzé do que o chimpanzé do gorila. Foi uma frustração para a humanidade perceber que os genes não explicavam o ser humano e tampouco poderia se conceber que através da genética pudesse se estabelecer a terapia gênica. Esse olhar, naturalmente, que Mendel deixaria para a humanidade como pai da genética e que mais tarde deveria frustrar, por assim dizer, esse aspecto narcísico do homem que acha que dominando a matéria ele domina a si mesmo, deveria abrir espaços para um outro olhar que seguiria concomitante a partir do século XVI, quando o olhar da subjetividade deveria comparecer na ciência. A princípio marginal, com Mesmer, Anton Mesmer, estudando o mesmerismo, a influência dos astros, a influência do magnetismo animal, deveria abrir um espaço para se analisar a saúde a partir da influência do magnetismo, o que abriria uma porta para que a hipnose pudesse surgir como possibilidade de cura, mas frustrando a sabedoria daqueles que se caminhavam por esse caminho, percebia-se que a hipnose era insuficiente para ter resultados terapêuticos saudáveis. Esta abordagem, que culminou com Freud, que usando a hipnose percebia que os seus resultados eram fantásticos, mas eram de pouca duração, faria com que Freud, estudando as enfermidades, pudesse, ao invés de olhar para o micro-organismo, olhava para o psiquismo e faria a descoberta do inconsciente, o subconsciente e o inconsciente, para poder avaliar a partir das nossas energias, da libido, da forma como nós manejamos essa energia, de que lá estavam os processos histéricos, hístero de útero, mas ele percebeu mais tarde que os homens também apresentavam os processos histéricos. E a neurose e a perspectiva de olhar para o ser humano nesse manejo da energia, nessa pulsão de vida eros, na pulsão de vida sexual, seria, de alguma forma, um grande avanço para que o homem pudesse perceber que a sua saúde estava relacionada a uma atitude metafísica, a um psiquismo, à sua subjetividade, portanto, não só ao organismo físico. Freud, que era discípulo de Breuer, que já postulava que a catarse era fundamental para a saúde humana, deveria publicar, Freud, no ano de 1900, a sua obra mais notável, que trata dos sonhos, a interpretação dos sonhos. Uma obra que teria 600 volumes e que mal vendeu 50% porque os especialistas não tinham interesse e aqueles outros apenas ridicularizavam a sua obra, era, por assim dizer, o instrumento para tentar entender o psiquismo humano a fim de decifrar os seus conflitos. E a partir da psicanálise que ele vai estruturando nesse olhar, abriria-se um grande espaço na humanidade para se entender a enfermidade sob o olhar da subjetividade. Era Freud, contemporâneo de Darwin, que viria a colocar a sua perspectiva ainda num olhar materialista, não obstante, olhando o psiquismo, mas olhando o homem dentro de uma vida só. A religiosidade era o ópio do povo, na afirmativa de Marx, no olhar social. E Darwin, que deveria postular a biologia evolutiva, o evolucionismo, ele traria para a humanidade um material de pesquisa científica para mostrar que o homem, ele tinha a sua origem a partir de um processo evolutivo das espécies mais inferiores, muito embora de em princípio ele não assim afirme, mas fica subentendido, e mais tarde isso ganha fóruns de cidadania de que nós emergimos de todo um processo evolutivo através da compreensão da biologia evolutiva. Portanto, a ideia do pecado de Adão e Eva e a geração do castigo na forma das enfermidades estava posto de fora, e o divino estava fora desse olhar acerca do que acontece conosco no campo da saúde e da doença. Era, portanto, o materialismo se afirmando com Darwin, que tinha muitas frustrações com a religião da época, porque o seu pai, Robert Darwin, não era um religioso, falecera e, portanto, não fora para o céu. E a sua filha, de quase 10 anos, falecera.
e eles sofreram uma grande frustração com a incompetência da religião apresentar uma metafísica que pudesse ser lógica para o seu psiquismo. Ele ficou como um agnóstico, mas teria ensejo de afirmar o seu fascínio pelo universo, de que era impossível imaginar que o universo foi feito por uma força bruta, e de que entender o universo era como se um cão quisesse entender o psiquismo de Isaac Newton. Esse olhar de Darwin, Freud, ao seu tempo, deixaria-nos entrever que a percepção do ser humano cada vez mais caminhava para novas descobertas. É nesse olhar que nós avançamos para o século passado, para termos uma compreensão da saúde mais intricada, porque se os micro-organismos, eles eram agora o vilão da enfermidade, caberia a Alexander Fleming a descoberta da penicilina. Fazendo as suas pesquisas, o escocês descobriria, através dos fungos, do Penicillium notatum, a possibilidade de se poder fazer substâncias que inibissem o desenvolvimento das bactérias, tal como ele viu na placa de Petri, onde ele estava fazendo cultura de bactérias e percebeu que as bactérias não se desenvolveram graças a um fungo que estava nas imediações. Ele, que ganharia prêmio Nobel de Medicina mais tarde, abriria o espaço para os antibióticos, os antivida, matar os micro-organismos. Todos nós somos fascinados até hoje por isso, porque a indústria econômica do laboratório funciona bem nesse olhar de poder silenciar a enfermidade matando os micro-organismos. Então, vem a antibiótico-terapia ao nosso encontro. Da terramicina até a terra em cima, porque é impossível silenciar a enfermidade quando ela avança, porque ela desafia os antibióticos, e hoje temos as superbactérias. Assim, nós entramos dentro de um movimento fantástico, porque ao lado de Fleming estávamos bem recente com a descoberta da anestesia e da analgesia. Horácio Wells, analisando numa peça de circo uma pessoa que se bater e não sentia dor, descobriu no óxido nitroso a possibilidade do anestésico. E mais tarde, Thomas Green Morton, utilizando o éter sulfúrico, que ele aprofundou, ele que é o pai da anestesia, abriu um espaço para que pudéssemos efetivamente nos submeter a intervenções cirúrgicas, sem morrermos dela. Porque para se fazer uma cirurgia numa pessoa, por exemplo, uma amputação, era necessário engarguelá-la. Ou então, estabelecer pelo álcool, uma forma em que ela pudesse ficar semiconsciente, a fim de que se pudesse fazer uma cirurgia rápida. Porque tinha também a hemorragia. Agora, com a anestesia, era possível fazer uma intervenção com um maior nível de conforto. Era, portanto, um espaço que se abria para a humanidade de menos dor, anestesia, menos bactéria, porque Lister o pai da sepsia, deveria descobrir, valendo-se do conhecimento de Pasteur, de que as infecções elas poderiam ser diminuídas. Bastava que se pudesse flambar um bisturi e que se pudesse fazer através do cloroforme a limpeza das mãos e mudar os aventais, práticas de higiene, era possível reduzir grandemente a mortalidade após as cirurgias. Assim, esse olhar, agora com a antibiótico-terapia, abriríamos a oportunidade para a humanidade para deter a enfermidade. No entanto, a despeito de tudo isso, as enfermidades permanecem. Agora são as degenerativas. Os processos que desafiam a medicina, porque o próprio organismo entra em degenerescência. Ele se autoagride. E pouco se pode compreender pelo que o organismo apresenta um movimento de autoagressão da tireoide, do pâncreas, das suas células nervosas, musculares, e entra num processo de degenerescência. As doenças, agora resistindo a infecções graves, as superbactérias, os processos da degenerescência e outras patologias que são mais desafiadoras, como a do espectro do autismo, as esquizofrenias, as patologias mentais que têm abundado e se multiplicado em cores e em volume, são para a medicina um grande desafio. Foi nesse período
que o Espiritismo surgiu, junto com esses ases que trouxeram grandes contribuições para a escola galênica, junto de Darwin, junto de Marx e junto de Freud, surge o Espiritismo. Quando Allan Kardec entretece um olhar alinhado com uma visão mais psicológica, mas mais transcendente. Alinhava-se, portanto, com Mesmer, seguido de Hahnemann, no ano de 1790, quando descobriu que nossa saúde era decorrente de um equilíbrio vital, e se estudando substâncias que poderiam ser dinamizadas e diluídas, elas poderiam corrigir essa vitalidade e se refletiam para o corpo, gerando um estado de saúde. Era um olhar, portanto, que ia para além do corpo, que se seguiria 6 anos depois, com Hufeland, criando a macrobiótica, e logo no século XIX, quando surgiria o vegetarianismo, um olhar mais integral, mais holístico da saúde, com o Espiritismo, trazendo, portanto, uma visão mais integral do ser, era possível, portanto, agora entretecer um olhar para a saúde e para a doença de uma forma mais ampla e mais elástica. Assim, quando nós nos cumulamos de tanta tecnologia e tanto conhecimento, que entrou nas imagens, que entrou na radioterapia, na quimioterapia, que entrou nas intervenções cirúrgicas, onde o melhor cirurgião é aquele que menos abre o paciente. São aqueles que fazem menores incisões. O grande cirurgião, antigamente, era o cirurgião das grandes incisões. Agora, são feitas através da tecnologia, dos múltiplos equipamentos. Mergulha-se dentro de um corpo, através do microscópio, através de aparelhos, e consegue-se silenciar um aneurisma que está para explodir na cabeça de um indivíduo, fazendo, portanto, a sua embolização. É possível fazer uma cirurgia cardíaca sem abrir o peito. É possível fazer tudo isso, no entanto. A enfermidade como que persiste, e sob novas formas, novos designs, ela como que nos desafia. O Espiritismo vem nesse olhar e André Luiz amplia a visão kardeciana, que mostra que para se entender a saúde e a doença era necessário o perispírito. Entre o espírito e o corpo, o perispírito. Esse olhar do perispírito, André Luiz tem ensejo, através da psicografia de Chico Xavier, de detalhar. E ele abre um espaço, então, para se olhar para além do corpo, numa perspectiva espiritualizante para a medicina, de que a saúde, quanto à doença, ela diz respeito à condição do corpo perispiritual. O nosso perispírito, ele viabiliza a saúde ou viabiliza a doença, dependendo da forma como ele está conformado. Assim, diz o espírito de André Luiz, que quando o indivíduo ou traz, do ponto de vista do seu psiquismo, alinhava um processo conflituoso de culpa, esse movimento distônico da alma vem para o perispírito. E no perispírito, dentro de uma área do seu corpo perispiritual, relacionado à autoria do seu crime, ou relacionado às circunstâncias em que ele cometeu, esse corpo perispiritual apresenta esse conflito de culpa, que vai fragilizar a interação do corpo espiritual com o corpo físico, criando rupturas nesta interação. Essas rupturas geram no corpo uma fragilidade e uma sensibilidade microbiana. Os micro-organismos, eles têm ensejo, portanto, de fazerem a quebra da ecologia na relação com o nosso corpo e geram os processos patológicos. André Luiz chamaria de zonas de remorso, que criam as predisposições mórbidas. E elas estão alocadas no nosso corpo, na área que motivou o nosso crime, aonde a gente localiza o nosso conflito, ou nas circunstâncias em que ele foi estabelecido. O dia a dia vai, portanto, nos dando a entrever de como é que surge uma doença numa pessoa e não surge noutra. Até porque a maioria das bactérias, elas estão no nosso corpo e nós não estamos doentes. Mas pelo que elas se multiplicam desordenadamente e geram uma infecção, rompendo aquela ecologia da flora e gerando uma infecção, por exemplo, na amígdala,
ou no intestino? E por que na pele e não na amígdala? E por que no rim e não só na pele? Por que ela replica da pele para, por exemplo, o coração, num processo de rebote? Aquela infecção que está na pele vai e se desdobra para o coração ou para as articulações. Pelo quê? Mas por que para um lado e não para o outro? Esse olhar, ele só pode ser percebido de uma forma mais profunda quando nós mergulhamos na intimidade da compreensão do perispírito. Ao longo da minha atividade profissional, eu tenho podido identificar isso com clareza. Lembro-me de uma colega médica que tinha processos articulares nas mãos. E ela me dizia assim, eu não sei por que só nas mãos, em sendo médico, e fazendo o estudo da sua enfermidade de natureza reumática, ela dizia assim, eu não sei por quê. E num dado momento, mergulhando nessa estrutura que gera o processo de enfermidade e que está localizado numa parte do seu corpo e que passa a explicar o porquê do órgão de choque, porque a medicina fala do nosso órgão de vulnerabilidade, ela pôde compreender por que as mãos, as articulações das mãos eram efetivamente aquelas que eram afetadas e não as outras. Ela descobriu que essas dores articulares surgiram quando ela casou. Mas ela não sabia especificar muito bem esse conflito que surgiu no corpo em função de um acasalamento. Porque o acasalamento, naturalmente, é movido pela espontaneidade e pelo desejo, ele gera um estado de bem-estar. Por que adoecer do punho, das articulações dos dedos? E trabalhando um outro conteúdo que não esse, ela pôde descobrir, quando vivenciando uma experiência outrora, num tempo recuado, ela procurara uma médium na conta de bruxa para poder se beneficiar e, após consultar, a médium pediu alguns favores e que ela não cedeu, pertencendo a uma classe nobre e de importância naquela localidade onde ela vivia. E como não fizesse isso, a médium, que era uma pessoa que não tinha uma boa estrutura mental, vingou-se dela fazendo um trabalho de magia com o seu próprio filho. Quando ela descobriu que o filho fora morto em função da médium, num certo revanchismo, ela mandou, então, decapitar a médium. E isso não foi suficiente para aliviar o seu sofrimento. Ela entrou numa depressão grave. E tinha vontade imensa, a despeito da médium já estar morta, a bruxa, que era de estrangular o pescoço, que ela o fez através da decapitação. O esposo em viagem que chegou, mandou matar todos os familiares da médium, porque da esposa, que não melhorava da depressão. E porque não melhorasse, ele mandou matar todas as bruxas, todos os médiuns, ali daquela aldeia. Como a mulher não melhorasse, ele levou a mulher para um outro lugar. Ela desencarnou e é previsível o que aconteceu com ela. Ficou numa situação muito dolorosa. Depois de algum tempo em sendo recolhida, já sendo atendida, perguntando sobre aquela outra pessoa, a médium, que ela tinha assassinado, e sendo-lhe mostrado num grande telão onde ela estava, num estado muito ruim, exatamente no lugar onde ela tinha estado, ela ficou ainda mais raivosa ainda, porque a mulher, vista na tela, estava com cabeça. E ela tinha mandado tirar a cabeça. A vontade de estrangular era a motivação, o local que André Luiz menciona na sua página, em Evolução em Dois Mundos, que fez com que ela adoecesse nas mãos. Essa bruxa hoje era a sua sogra, a reencarnação da sua sogra. Nada contra as sogras. A enfermidade, portanto, ela vai se revelando de conformidade com as circunstâncias. Para entendê-la é necessário mergulhar nessa perspectiva da transcendência do mundo espiritual. Allan Kardec traria a obsessão também como um dos fatores que hoje a psicologia contempla palidamente e a psiquiatria faz já algumas ressalvas de acolhimento, mas ainda muito precário, acerca das doenças mentais, doenças psicossomáticas físicas, que são originárias de influências espirituais.
Mas a academia ainda não conseguiu penetrar muito bem nessa área. Tem apenas algumas reservas que não se toma como um paciente psiquiátrico, dependendo de se que aquele transe está sendo feito num ambiente sociocultural religioso dele. Então não se leva em conta a paranoia dele, a dupla personalidade, a dissociação psicológica, não se leva em conta para fazer um diagnóstico de um transtorno mental. Esse olhar, aos poucos, ele vai se aproximando na aliança que Allan Kardec propõe da ciência com a religião. Esse olhar mais profundo da ciência do espírito, a ciência espírita, que mergulhou no mundo espiritual para entender que as nossas enfermidades, elas jazem no nosso perispírito em conexões com os espíritos que se nos aproximam. Outro dia eu vi essa experiência, faz mais ou menos 1 ano e meio a 2. A pessoa apresentou no quadro de pânico, nos procurou no ambiente profissional e nós começamos a atendê-la. E lá pelas tantas, nós demos-nos conta de que ele apresentava um processo de interferência espiritual. E porque espírita, estava meio desconectado, nós sugerimos a associação do tratamento espiritual e ele ficou com a homeopatia, a psicoterapia e se reintegrou à casa espírita. E foi funcionando, participando, depois ele era já espírita desde berço, tinha se afastado do movimento, mas tinha agora a oportunidade de se reintegrar. Percebeu que a mediunidade que ele sempre lograra ter, nunca dera oportunidade de fazer um processo de desenvolvimento e educação, agora era a oportunidade. Ele foi melhorando, e a esse tempo em que ele esteve alta, ele se integrou na atividade mediúnica e começou a funcionar como um médium de excepcional possibilidade no âmbito da psicofonia, da psicografia, da vidência. Depois de mais ou menos uns 6 meses de trabalho profícuo nesse âmbito, ele começou a apresentar novos sintomas. E ele me procurou novamente e disse: Alberto, eu estou sentindo um medo de ter medo do pânico, que é uma coisa que é muito presente na síndrome do pânico. Eu estou com medo de ter pânico. Então eu sinto uma angústia, sinto um aperto no peito. E quando ele estava falando, eu notei que ele foi ficando meio diferente. Naquele estado de transe, ou sugestivo de um estado de transe. Eu disse: você está sentindo aproximação espiritual? Ele disse: sim. Eu disse: então permita que a entidade possa se comunicar. Aí a entidade se comunicou. Eu já o conheço, já tenho uma certa convivência, proximidade com ele, sei da sua movimentação interior, nós acompanhamos psicoterapeuticamente. E aí, então a entidade disse: eu acompanho esse hipócrita desde que ele nasceu, esse miserável que não vale nada. E começou a falar: ele está enganando todos vocês, porque ele frequenta o nosso grupo. Ele está enganando todos vocês, mas ele pensa que a mim ele não me engana não. E começou a destratá-lo. Depois ele disse assim: mas é engraçado, ele é tão hipócrita que às vezes eu tenho dúvida. Porque a dedicação dele é tão grande, eu fico em dúvida, mas como ele é tão farsante? Parênteses, esse jovem me dizia assim: o meu melhor momento é quando eu estou na instituição dando aulas de inglês. Ele é um professor da universidade, um doutor. Mas quando eu estou dando aula de inglês para as crianças que são da instituição, portanto as crianças socioeconomicamente muito carentes, naquele momento eu não sinto nada e sinto uma alegria interior. Era, portanto, o seu processo liberativo lá no início, quando ele saía de um processo de obsessão, que desaguava num quadro também de pânico. E quando ele me deu a oportunidade de falar, eu disse: pois é, esse miserável não vale um tostão. Aí ele ficou me ouvindo. E eu disse: esse traste, que não vale nem um tostão, tu estás acompanhando ele há mais de 40 anos convivendo com ele. Esse ser imprestável, tu ficas em torno dele absolutamente prisioneiro dele, porque ele não presta, e a tua vida que presta está em torno de uma vida imprestável. Mas é isso mesmo, tudo que eu dizia ele concordava, porque era óbvio que ele tinha que concordar. E eu disse assim: e aonde estão aqueles que tu ama, por exemplo? Tu te desconectaste, não é verdade? Se não, eu me desconectei, eu estou relacionado a ele, eu quero justiça. Eu digo: pois é, mas essa justiça é muito longa. Tu estás há 40 anos, mais de 40 anos assim. Por que tu não te dás a oportunidade de uma semana de ficar livre desse imprestável? Ele disse: uma semana é muito. Eu disse: portanto, um tempo a menos, mas te dá a oportunidade de te livrar um pouco dele. Porque não é possível 40 anos em torno de um traste.
Ele disse: é. Tu sabes que eu estou sentindo até um aperto no peito. Olha o que ele disse. Uma angústia, uma falta de ar, que eu acho que é desse desgraçado. Ele não se dava conta que era ele, num processo de melhoramento. Eu disse: pois é, ele está te fazendo muito mal. E aí então ele aceitou 24 horas deixar aquele companheiro. Viu uma entidade amiga e aquele atendimento selou um atendimento que estava programado pelo mundo espiritual para encaminhar aquela entidade. Às vezes, quando surge o sintoma da doença, começou a nossa cura. A gente toma a enfermidade como algo absolutamente imprestável, indesejável, e como se fosse um pecado divino. Nós não queremos saber de enfermidade, enquanto que outras pessoas permanecemos enfermos, porque a enfermidade é uma companheira que nos ajuda a nos redescobrir. Outros se agarram na enfermidade e criam uma fixação enfermiça, se tornando mais enfermos, e fazem da enfermidade a sua sócia. Olha para o lado e diz: o que é que você tem na bolsa hoje para te tomar? Já viu o medicamento novo que surgiu? São as pessoas absolutamente enfermas. E quando ela olha para você, ela já franze o seno e já começa a falar de dores que tem, dores que vão surgir ainda. A fixação na dor, na enfermidade, é uma enfermidade grave. Quanto à negação dela, é um processo de enfermamento absurdo. A enfermidade é uma linguagem da alma, como diria Paulo de Tarso, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. É um movimento falso da alma, que se desconecta das leis de amor, e o sofrimento, a dor, é um chamamento para que você possa recondicionar movimentos. Então a enfermidade, em bem vista, ela passa a ser, enquanto dor, uma parceira para que você possa se reencontrar. Então, quando olhamos a nossa enfermidade sob esse olhar, nós deixamos de negar a dor e de nos fixar na dor. Não precisamos idolatrar dor nenhuma. A vida não nos poupa sofrimento. Mas não precisamos, de modo algum, em nome da saúde, negar as enfermidades, porque senão nós não conseguimos ouvir a linguagem que ela nos traz. Toda enfermidade é um clamor da alma no sentido de poder tornar-se livre. O aguilhão, que de alguma forma gera-nos um sofrimento enquanto prisão, poderá gerar uma libertação se você souber decodificar o que é que ela quer dizer para você. Quando olho para mim, dou-me conta aqui e acolá do que aquilo quer me dizer, dos meus achaques. E aos poucos vou percebendo que a enfermidade é apenas a ponta do iceberg, que fala de uma estrutura que está escondida, que está no psiquismo, manifesta-se pelo perispírito e deságua no corpo na forma de uma disfuncionalidade, de um sintoma, de uma infecção. E quando nós conseguimos trazer e fazer esse olhar, e ao invés de fazer um duelo com a enfermidade, fazermos um dueto com ela, ao invés de ficarmos num processo de punição pela enfermidade, de autopunição, fazermos o polimento da nossa alma, ou seja, o acolhimento para poder entender o que ela quer nos dizer e qual é o ensinamento que precisamos aprender, a fim de que a nossa alma possa novamente vibrar, uníssona com as leis da natureza, ganhando a saúde. Quando conseguimos fazer isso, nós estamos num processo de aprendizado. Porque saúde, na proposição do Espírito Emmanuel, é a harmonia perfeita da alma. A nossa enfermidade, quando surge, ela surge como uma lição de casa para que possamos aprender. Enfermidades que doem, dores doídas, porque há dores que são meros aprendizados provacionais, e há dores que são manifestações de espíritos iluminados, que renascem, têm dores, mas são incompreensíveis para os nossos padrões humanos medianos. A dor de um espírito que se crucifica como Jesus não pode ser comparada a de Dimas ao seu lado, que experimentava a mesma cruz, porém o sofrimento tinha um outro significado. Quando sentimos dor, porque estamos apenas com a bexiga repleta e precisamos ir ao toalete, essa é uma dor da natureza, para que você possa manter-se harmônico com a sua fisiologia e poder fazer o depósito da urina em tempo correto, na medida em que está planificado a bexiga. Mas se há uma infecção da bexiga, aí já é diferente.
já não é a dor do desconforto do aprendizado, é a dor do aprendizado de uma lição não aprendida. A infecção repetida de um órgão fala da deficiência perispiritual daquele ser naquela área, seja o estômago, a articulação, seja o sistema nervoso, seja a pele. Fala, portanto, de uma encrenca que nós ainda não conseguimos decifrar, de um aprendizado que ainda nós não conseguimos fazer. Assim, à medida que a gente vai abrindo o olhar que o Espiritismo nos enseja a perceber, nós juntamos as duas percepções, de Quinido e de Galeno. É tão importante o bisturi, quando vamos nos curando aos poucos e desencarnando aos poucos, quando tiramos um apêndice, tiramos uma vesícula. Eu digo que a gente vai desencarnando aos poucos, vai tirando as partes, ao invés de tirar o todo logo. É tão importante o bisturi, o microscópio, quando examina uma lâmina e vê qual é o tipo de câncer que você tem, quanto é o olhar mais abrangente da respiração, da alimentação, da massoterapia, da fisioterapia, quanto é da higiene mental, que gera a estruturação no corpo, porque é a fonte. Porque se ficarmos apenas nos efeitos e não formos a fonte, as causas, corremos o risco de domarmos a enfermidade, o enfermo doente adoece no outro lado, ou do outro jeito. Se tratarmos a enfermidade, mesmo usando uma medicina localizada, que vê a parte, que trata o órgão, que mata o micro-organismo, sem atender o enfermo, voltaremos a enfermar. Mas podemos juntar as duas coisas. O Espiritismo é uma doutrina do E, ciência e religião. É possível, portanto, tratar a parte e cuidar do todo. É possível, portanto, fazer um manejo do corpo e, indispensavelmente, ir à alma, para que ela possa corrigir o falso movimento. Porque se não corrigirmos a alma, a intervenção no corpo não logra estabelecer resultados duradouros. Um transplante que é feito sem que a alma esteja refeita, há um processo de rejeição do transplante. O organismo se autoagride e nós vamos perceber isso claramente, de que não basta tomar comprimidos. É necessário fazer um mergulho interno dentro de si mesmo. Ainda bem pouco eu cuidava de uma jovem que apresenta narcolepsia. Para estudar, ela precisa caminhar, ficar caminhando. Ela estuda andando, porque se ela parar, ela dorme. Então, vocês imaginem o quanto de bullying ela sofreu na escola e assédio moral, depois que ela foi ganhando idade, em função de ser chamada de preguiçosa, vagabunda, porque simplesmente dorme. Então, para estudar, ela disse, eu ficava correndo, andando em torno da mesa, lendo, porque se eu parasse, eu dormia. E quando mergulhamos nas causas, usando agora medicamentos de alta tecnologia da medicina, que lhe mantém o estado de vigília por um tempo maior, mas com os efeitos colaterais que a acompanham e com os efeitos que não são muito duradouros, porque o organismo vai se adaptando, era necessário ir mais profundo. E então mergulhamos e ela foi para uma experiência de suicídio, que nós não vamos descrever aqui por conta do tempo. Mas a experiência do suicídio, quando ela buscava dormir usando drogas, ela ficou como um resultado no corpo perispiritual. Manifesta-se através do seu sistema nervoso central e ela tem o processo então da hipersonia, mais do que isso, da narcolepsia, apresentando uma doença importante. Atender o corpo é fundamental com os micro-organismos, com as substâncias químicas, mas se não se conseguir lograr atender a alma, não conseguiremos dar a ela os elementos fundamentais para que ela possa se reapropriar da sua vida e poder fazer um caminho de aprendizado possível, no bem, com o mínimo de dor e com o máximo de conforto nesta existência. Porque às vezes, nessa fala dos prazeres imediatos, da felicidade total, completa, do sucesso, e dessa ideia de que a medicina propõe um tratamento sem dores, nós, às vezes, criamos uma aversão à enfermidade e ao sofrimento. E a enfermidade, às vezes, é o tratamento. Trazer aquele calcanhar de Aquiles doendo de vez em quando, aquela artrite, aquele coração, aquela convulsão, que você controla, mas se é um controle precário, aquilo é o grito de alerta.
É um termômetro que mantém você no caminho, porque se você tirasse aquilo, a pessoa voltava a cair de novo. Se o teu olho é causa de escândalo, arranca e joga para longe de ti. Às vezes nós trazemos uma enfermidade, ela é o tratamento. Quantas pessoas querem o atendimento, por exemplo, de uma doença grave, como a esquizofrenia hebefrênica, ou o autismo mais grave, querem a cura, esquecido de que a própria patologia já é o processo de recomposição do espírito. Às vezes a pessoa nasce, faz um processo de hipóxia cerebral no parto e apresenta lesões e sequelas graves, como vi uma moça viver 15 anos assim numa cama, só sorria. Então, os pais católicos, atendendo, 15 anos depois ela faleceu. E os pais diziam assim, eu olhava para ela, eu entendia no olhar tudo o que ela tinha para me dizer. Quando ela estava com fome, eu olhava, a mãe me dizendo, eu sabia, você está com fome, né? Ela ria, estava com fome, eu dava comida. Está com sede, né? Dava água. Apenas o olhar, ela ria e olhava, não falava. 15 anos, quando ela faleceu, os pais queriam uma explicação maior. Porque quando na UTI, sangrante, num processo gástrico, e a mãe percebendo que ela tinha chegado a hora de ir, entrou na UTI, ela no processo comatoso, e a mãe disse, doutor, eu entreguei ela a Deus. Eu disse, minha filha, eu sei que está na hora de você voltar. Então eu quero lhe entregar, você pode ir, sua mãe vai ficar bem. E aí, doutor, ela começou a chorar, mas ela estava em coma, como é que ela poderia chorar? Estava no estado comatoso. Mas eu senti que ela me ouvia e os seus olhos choravam. Eu saí, 2 horas depois ela faleceu. Esses enigmas fizeram ela procurar o centro espírita para uma explicação que pudesse ultrapassar os limites da religiosidade que ela tinha e do que a medicina conferia. Para alguém, 15 anos, uma vida imprestável, uma doença incurável. A eutanásia talvez pudesse ser reivindicada num processo eugênico, numa visão materialista ateísta. Para o espiritismo, 15 anos de terapia intensiva para o espírito. Para os pais, também, como cúmplices ou coautores do crime da filha, ali num processo de adestramento e do desenvolvimento dos valores espirituais, da paciência, da resignação, do cuidado. Entendendo o olhar da filha. Tal era o processo de sintonia. A doença, na verdade, doença, onde é que estava a doença? Para os pais não havia doença. Para eles, a filha era a filha simplesmente. Eles não olhavam a filha como um peso. Eles olhavam a filha como uma filha querida. Aliás, como um anjo, como eles assim diziam. Ela é um anjo, doutor, agora que ela se foi para Deus? Era a pergunta que ela me fazia insistentemente em função da sua crença religiosa. Então, quantas enfermidades estão circunscritas à visão que Jesus propõe? Se a tua mão é casa de escândalo, arranca e joga para longe de ti, para que todo o seu corpo não se perca. A enfermidade, às vezes, é a pedra de toque do nosso processo evolutivo. Tirá-la seria jogar a pessoa à perda da própria encarnação. Por isso, cada um sabe de si. E aqueles que caminhamos no mundo devemos saber de nós mesmos. Porque diante de uma visão mais integral e holística, a nossa saúde ou doença, ela se manifesta em função da nossa interação conosco mesmo, com aquele que está ao nosso lado, com o nosso grupo familiar, com a nossa inserção social, com a nossa relação com o planeta Terra e com a nossa relação cósmica. Porque eu encontro, raramente, pessoas que dizem, o projeto de vida está equivocado. Nós olhamos e notamos a pessoa com uma briga com Deus, não é com o Pai, como propõe a visão psicanalítica, é com Deus. Porque você vai analisar e a pessoa não aceita a programação cósmica, ela questiona o divino. Normalmente espíritos exilados, num processo difícil de aceitação, movido muito pelo orgulho, há um questionamento sobre como a vida é. Não é como a sociedade funciona, como a vida é. Olhar para nós mesmos, para buscarmos a nossa exata inserção no mundo e podermos aos poucos nos apropriarmos de nós próprios, para vermos como está a nossa saúde, porque eu não posso estar
saudável questionando o divino, no sentido da rejeição a um projeto cósmico. Eu não posso estar saudável se eu corto uma árvore porque me deu vontade de cortar, ou porque eu jogo um lixo na rua, simplesmente porque não tive a paciência de colocar ali no lixeiro. Eu não estou saudável se simplesmente eu desbordo em cóleras repetidas e culmino de incendiamento de raiva o meu lar. Eu não estou saudável, ainda que não tenha nenhuma enfermidade orgânica diagnosticada pelo médico, se eu não tenho ética. Eu não sou saudável, ainda que esteticamente eu esteja muito bem, mas se eticamente eu estou muito mal. Nesse mundo onde se observa mais o estético e o cosmético, não o cósmico e o ético, nós precisamos saber que saudavelmente não estamos quando nós contrariamos esses princípios fundamentais que representam a síntese das leis de amor. Por isso, quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos as respostas da saúde ou da doença. E qual é a direção que a enfermidade tem dentro de nós? Se ela vem como um processo de acasalamento difícil, simbiótico, ou se ela vem como um processo libertador, ou como simples término de uma jornada, como diz André Luiz, também falando do perispírito, quando do fundo da piscina nós somos chamados a retirar algum limo que ainda reside. Uma alma seguindo serenamente na vida e de repente ela adoece e a gente fica, mas por quê? É um fundo da piscina, vem um lodozinho que precisava ser retirado para que ela pudesse se liberar e sair mais depurada dessa vida. Por isso, Jesus tinha razão ao dizer para a mulher hemorroíça: a tua fé te curou, vai em paz, dando-nos ensejo de poder afirmar com segurança de que todas as vezes que centramos em nós mesmos, nós vamos aos poucos ganhando o processo de autonomia necessária para fazermos o nosso grande voo de saúde, superando a enfermidade que nos assinala a vida, chamando-nos a atenção expiatoriamente, provacionalmente e missionariamente. E às vezes um mix delas. E de que enfermidade, portanto, não é só um processo externo do corpo. Quando surge no corpo, é o processo da filial que fala de uma matriz perispiritual que se revela, chamando-nos a atenção como se fosse um grande outdoor para o pintor, para o artista que fez o design daquela peça. Quando olhamos, portanto, para o nosso corpo, temos em boa medida aquilo que precisamos fazer de nós mesmos no aqui, no agora. E nessa inserção, que é social, mas que também é cósmica, nós aprenderemos de que teremos tanto mais saúde quanto mais nós alinharmos com os nossos espíritos nobres. E poderemos ter mais o agravamento de enfermidade quando nos fazemos associações espirituais de péssimo teor com as entidades infelizes, que se nos associam por afinidade ou em processo de pendências do passado. E nesse olhar mais abrangente, nós vamos entender de que a saúde é repositório do exercício de uma amorosidade crescente, de que os comprimidos substituem a falta do exercício do amor que temos sonegado ao longo do tempo em nossas vidas, nas nossas várias imersões no corpo e fora do corpo, como espíritos. De que o amor efetivamente é a pedra de toque que deverá salvaguardar o nosso corpo de novas enfermidades, como vai potencializar o tratamento que deve se operar. Mas para esse exercício dessa medicação que está dentro de nós mesmos, sendo articulada e manipulada pelo médico que está dentro de nós mesmos, é necessário que possamos ir a nós mesmos. Não basta ir só ao médico, ao fisioterapeuta, ao puericultor. Não basta simplesmente ir àquele que fará a nossa dieta. Não basta ir aos especialistas, ao psicoterapeuta ou ao psicanalista. Não basta valer-se dos florais, dos remédios homeopáticos, alopáticos, dos bisturis. É necessário que possamos ir a nós mesmos. Por isso, Juan Jiménez tinha razão. Não tenhas pressa, não corras. Aonde tens que ir, é só a ti. Obrigado.